É tarde da noite quando uma jovem finalmente deixa seu local de trabalho depois de fazer horas extras. Um grupo de caras pega o táxi que ela viu primeiro, então agora ela está voltando para casa. Ao pegar a estrada escura, ela é abordada por um man, e seu motorista, do chique, se oferece para levá-la para casa. A mulher se recusa, não querendo entrar no carro com um estranho, mas depois de caminhar mais um pouco, ouve alguns barulhos estranhos. Ela se vira para encontrar a porta da van aberta e o som de alguém chorando e pedindo ajuda vindo dela. Quando ela se aproxima e dá uma espiada, porém, encontra um monte de roupas e o corpo de um homem morto, porque quem estava fazendo barulho era do chique, que agora a agarra e a arrasta para dentro para matá-la antes que ela possa. Fuga. Momentos depois de ligar para o 911 e vestir roupas limpas, do chique recebe 2 policiais enquanto finge estar incrivelmente angustiado. Ele aponta ao local onde deixou os corpos e finge que os encontrou ali por acidente, dizendo que viu um grupo de trabalhadores esfaquear a mulher. Alguns dias depois, Kim Kyung-mi está trabalhando em sua mesa habitual no atendimento ao cliente. Ela é uma jovem surda, então ela é encarregada de atender as ligações de outros clientes surdos e mudos, falando com eles usando a linguagem de sinais por meio de videochamadas. Assim como o atendimento ao cliente regular, porém, há clientes rudes que a xingam e apontam o dedo para ela. Depois do trabalho, ela vai a um jantar da empresa, mesmo que não possa participar da conversa. Todos os homens da mesa se aproveitam de sua surdez para falar de forma rude e inadequada sobre ela, mas eles não sabem que ela lê lábios, então, em troca, ela assina de volta um monte de insultos que eles acham que são elogios. Depois, ela vai buscar a mãe surda em seu próprio trabalho, uma alfaiataria, salvando-a de quase ser atropelada por uma bicicleta graças ao sensor de som de seu carro. A mãe dela está muito feliz porque ela foi bem paga este mês, e agora as duas podem ter aquelas férias na praia que tanto desejavam. Em outra parte da cidade, Choi Seung está se preparando para sair, mas seu irmão, o segurança Jong Tak, tem sido muito superprotetor desde a morte de seus pais, então ele discute com ela sobre as roupas que ela está vestindo. E a que horas ela pode voltar para casa. Ela promete ser boa, mas depois ignora as mensagens do irmão durante o encontro e não vai para casa tão cedo quanto prometeu. Como ela também não atende o telefone, Jong Tak decide sair e procurá-la. É tarde da noite quando do chique sai para encontrar outra vítima. Ele vê Kyung-mi deixar sua mãe perto de um posto de alarme enquanto ela procura uma vaga para estacionar e opta por ir atrás dela, mas nesse momento, Seung aparece andando pela mesma rua, então do chique decide que ela deve fazer. Em vez de, ele corre e pula rapidamente em cima dela, passando despercebido porque a mãe de Kyung-mi está caminhando para o outro lado e não consegue ouvir nada. Depois que ela termina com ela, ele se move para verificar com a mãe, mas seus planos continuam sendo interrompidos. Primeiro, Jong Tak passa para perguntar à mãe se ele viu sua irmã, saindo após obter uma resposta negativa, e então, Kyung-mi volta do estacionamento. No caminho para encontrar sua mãe, ela vê um sapato branco saindo de repente de um beco escuro, e também há alguém pedindo ajuda, mesmo que ela não consiga ouvir. Depois que um segundo sapato sai, Kyung-mi decide entrar no beco e encontra Seung chorando e sangrando pedindo ajuda. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, do chique aparece com um machado e pula sobre Kyung-mi para matá-la, mas Seung o empurra, dando a Kyung-mi a chance de correr. Kyung-mi volta para a rua e ao ver sua mãe, ela opta por correr na direção oposta para protegê-la. Ela volta para o estacionamento e se esconde entre os carros enquanto vai até a porta dos fundos, que tem uma maçaneta que rende muito. Quando ela começa a abrir o mais cuidadosamente possível, do chique ouve o barulho e vai atrás dela, mas felizmente Kyung-mi abre a porta bem a tempo. A porta está acorrentada do outro lado para que ela não possa abri-la completamente, mas a abertura é suficiente para uma garota pequena como ela passar e deixar um homem maior como do chique para trás. Kyung-mi chega ao carro e liga para a mãe dela para dizer a ela para esperar por ela perto do alarme, mas logo depois que ela desliga, do chique aparece no banco de trás com uma faca na mão. Ele a faz dirigir, mas em vez de levá-lo para fora do prédio, ela dirige em direção à parede, parando antes de baterem e aproveitando a oportunidade para escapar. Outra perseguição começa e Kyung-mi consegue chegar até sua mãe antes que do chique possa pegá-la. Mas como Kyung-mi pressiona o botão do alarme, do chique não consegue mais se aproximar, então enquanto as mulheres esperam pela polícia, ele volta para sua van. Depois de esconder o corpo de Seung nele, ele muda de roupa e penteado para parecer um homem de negócios normal, então se aproxima das mulheres com uma expressão despreocupada. Kyung-mi não o reconhece porque o assassino estava usando uma máscara e um chapéu, então quando este homem diz que está procurando por sua irmã, Kyung-mi acredita nele.
Ela está prestes a levá-lo para o beco escuro quando a polícia chega, mas o policial encontra o beco vazio. Kyung-mi pede para ver as câmeras de segurança, mas o guarda do estacionamento mostra que eles foram desligados por crianças que ficam penduradas ali para fumar. Os três são levados à delegacia para fazerem o boletim de ocorrência. No elevador, Do-shik fica olhando as armas em sua bolsa antes de olhar para as mulheres, e isso é percebido pela mãe de Kyung-mi, que acha que ele não parece mais muito triste. Para manter seu disfarce, ele tira um telefone preto de sua bolsa e diz que está aliviado por ter recebido uma mensagem de sua irmã, o que significa que o corpo não era dela. Momentos depois, Kyung-mi terminou de dar seu depoimento, mas o policial não pode fazer muito sem um corpo ou uma descrição física do assassino. Do-shik quer ajudar com isso, mas o policial o repreende por interromper as declarações de outras pessoas, e o vagabundo que estava dormindo em um sofá próximo aproveita para insultá-lo por isso também. Vendo isso como uma oportunidade, Do-shik vai até o bebedouro e, ao pegar um copo, insulta o vagabundo em voz baixa para que o policial não os ouça. Isso enfurece o homem, que imediatamente pula em Do-shik para acertá-lo e, durante a luta, Do-shik deixa cair um telefone branco no chão que a mãe pega. O policial puxa o vagabundo e o leva para outra sala, então Do-shik pega seu telefone de volta e vai ver o depoimento de Kyung-mi como uma desculpa para verificar suas informações pessoais. Enquanto ele lê, a mãe sinaliza para Kyung-mi que desconfia que o homem tenha 2 celulares diferentes, e ao perceber que eles conversam, exige saber do que se trata. Kyung-mi apenas escreve "nada" para ele, então Do-shik se aproxima da mãe e começa a vasculhar as armas em sua bolsa, pensando no que fazer a seguir. Nesse momento, um policial aparece com Jong-tak, que está tentando denunciar o desaparecimento de sua irmã. O policial diz a ele para mostrar a foto aos outros 3, pois a descrição corresponde à declaração de Kyung-mi. Do-shik finge que não a viu antes, mas Kyung-mi imediatamente a reconhece e dá a ele sua declaração para ler. Enquanto ela tenta dar mais detalhes, o policial sai da sala para cuidar do vagabundo que tentou entrar novamente no local, então Do-shik aproveita para dizer à mãe para não se mover ou ele matará Kyung-mi. Em seguida, ele mostra a ela o que está dentro de sua bolsa enquanto pega uma faca e se move em direção à filha, mas a mãe consegue fazer um barulho alto que alerta os demais. Jong-tak se vira bem a tempo e para a faca, então os 2 homens começam a brigar enquanto as mulheres saem e chamam a polícia. Do-shik admite ter machucado Seo-ung, o que enfurece Jong-tak. Ele começa a espancar Do-shik furiosamente e até pega a faca para enfiar em seu pescoço, exigindo saber a localização de sua irmã, mas são interrompidos pelos policiais. Do-shik finge ser uma vítima e por causa da posição comprometedora em que se encontram, os policiais acreditam nele, então prendem Jong-tak. Do-shik fica livre e as mulheres ficam com Jong-tak enquanto os policiais verificam as câmeras de segurança e veem que eles estavam falando a verdade. Enquanto Jong-tak volta às ruas em busca da irmã, a polícia leva as mulheres para o apartamento delas, que tem um monte de luzes que piscam ao detectar movimento. Enquanto mãe e filha tomam chá, as luzes avisam que alguém está na porta, o que as preocupa porque é muito tarde, mas acontece que é apenas a colega de trabalho da mãe que veio buscar algumas malas. As 2 idosas saem juntas, deixando Kyung-mi sozinha no apartamento, sem saber que Do-shik já chegou e quebrou o sensor do lado de fora da porta para que a luz não dê sua localização. Seus passos para dentro são detectados, então, quando Kyung-mi sai de seu quarto para investigar, Do-shik faz um despertador tocar para fazê-la pensar que foi isso que acendeu as luzes. Depois, quando ela está de volta ao quarto, ele termina de desligar todos os outros sensores da casa enquanto ela manda uma mensagem para Jong-tak, que havia lhe dado seu cartão caso ela precisasse de alguma coisa. Do-shik pega seu machado e se prepara para atacar, mas naquele momento, Kyung-mi percebe que um brinquedo na cômoda foi ativado, mas as luzes não reagem a ele, então ela se vira bem a tempo de desviar do ataque de Do-shik. Ataque! Ela corre para outro quarto e coloca uma cômoda na frente da porta antes de enviar uma mensagem para Jong-tak para dizer que o assassino está aqui. Então ela manda uma mensagem para a mãe dizendo para ela não voltar, mas quando a porta para de tremer, ela recebe uma mensagem dizendo que já estava lá e encontrou a porta aberta. Pensando que sua mãe está em perigo, Kyung-mi começa a mover a cômoda para trás, mas conforme chegam mais mensagens de sua mãe pedindo ajuda, ela percebe que eles têm uma ortografia perfeita quando sua mãe geralmente não digita tão bem. É então que ela percebe que Do-shik está com o telefone dela e para de mexer na cômoda bem a tempo de ele aparecer na porta. Ele tenta agarrar a mão dela, mas Kyung-mi consegue puxá-la para trás e trancar a porta na cara dele. Isso não o impede por muito tempo, no entanto, Do-shik começa a destruir a porta com seu machado para entrar.
Não tendo outra saída, Kyung-mi pula da janela, mas Do-shik a agarra pelos cabelos quando ela cai. Ela luta contra o aperto e consegue fazê-lo soltar, fazendo-a cair com segurança em uma pilha de lixo. Kyung-mi começa a correr novamente e Do-shik vai atrás dela, logo Jong-tak os encontra e se junta à perseguição também. Depois de correr por dezenas de blocos, Do-shik encurrala Kyung-mi em uma área fechada, e ele está prestes a atacar quando Jong-tak chega. Para impedi-lo de bater nele, Do-shik coloca sua própria faca em seu pescoço e ameaça se matar, o que significa que Jong-tak nunca saberia onde está sua irmã. Com Jong-tak congelado no lugar, Do-shik envia uma mensagem para seu telefone com a localização de Seung e o faz escolher entre as duas garotas. Jong-tak pede desculpas a Kyung-mi e foge em busca de Seung no endereço que lhe foi dado, a casa de Kyung-mi. Obviamente, Do-shik mentiu e o lugar está vazio, e Jong-tak só encontra a mãe quando ela volta. Enquanto isso, Kyung-mi tenta usar uma cadeira do lixo para se defender, mas Do-shik atira dela e a usa para prendê-la no chão. Enquanto ele usa o telefone para falar com Jong-tak e chamá-lo de pessoa má por tê-la deixado ali, Kyung-mi pega um pouco de terra e joga no rosto de Do-shik para usar a distração para empurrá-lo para longe dela e começar a correr. Novamente. Quando ela chega à rua onde está a van dele, ele vê a porta aberta e Seung saindo dela, pedindo ajuda com uma faca na mão. Quando a mãe e Jong-tak chegam à área fechada e a encontram vazia, as duas meninas se escondem em um beco, logo atrás de uma lixeira. Kyung-mi quer que Seung ligue para o 911, mas ela se recusa porque pode ouvir Do-shik por perto, que descobriu que não há corpo na van, então Kyung-mi decide traçar um plano. Ela escreve em seu telefone uma mensagem para Seung, dizendo-lhe para ligar para o irmão porque ele está por perto, antes de dar a ela e pegar a faca em troca. Enquanto Do-shik se vira, ela sai do beco e se esconde, só saindo novamente quando o assassino está prestes a encontrar Seung. Ela faz um barulho estranho com a boca e sacode uma persiana de metal próxima, e assim que ele chama a atenção de Do-shik, ela coloca a faca em seu pescoço, ameaçando se matar e roubando o prazer dele. Do-shik vai atrás dela e, após apertar o alarme do poste mais uma vez, Kyung-mi começa a correr, reiniciando a perseguição pela cidade enquanto Seung liga para o irmão pedindo ajuda. Ele e a mãe vão resgatá-la com uma ambulância, e Seung os informa a direção em que Kyung-mi correu para salvá-la. Desta vez, Kyung-mi corre em direção ao centro da cidade, esperando que mais pessoas por perto tornem mais difícil ser pego. Atravessa a rua movimentada com muita dificuldade por não ouvir os carros, mas depois de alguns momentos perigosos consegue chegar ao outro lado e entrar numa zona comercial. Ela tenta pedir ajuda às pessoas, mas como ela não pode falar, elas a ignoram. Do-shik está se aproximando, então ela não tem outra escolha a não ser sacar a faca para se defender, fazendo todos recuarem em um círculo ao redor deles. Um homem na multidão tenta chamar a polícia, mas Do-shik o impede dizendo que é a irmã dela que tem problemas e que os policiais iriam assustá-la e fazê-la se machucar. Kyung-mi usa esse momento como uma distração para fugir. Um momento depois, porém, a polícia a encontra e a leva de volta para Do-shik. Acreditando na história da irmã, eles também devolvem a faca para ele. Assim que eles vão embora, Kyung-mi começa a chorar e com os poucos sons que ela consegue fazer, ela implora para ela não matá-lo porque ela ainda tem muito o que fazer. Não querendo fazer isso na frente das pessoas, Do-shik a leva até um aliado próximo e depois de dizer que ela quase a convenceu, mas não foi o suficiente, ele se prepara para esfaqueá-la. Felizmente, Jong-tak chega e o impede bem a tempo. Os dois homens começam a lutar e Jong-tak consegue agarrar Do-shik em volta do pescoço para sufocá-lo. Ele a solta assim que desmaia e vai verificar Kyung-mi, avisando-a que Seung está segura no hospital e sua mãe está por perto. Ele é subitamente interrompido por Do-shik, que apenas fingiu desmaiar e agora está batendo em Jong-tak com garrafas vazias e vários outros pedaços de lixo. Kyung-mi o faz parar pegando a faca, então Do-shik decide sair do beco e ir atrás da mãe. Ele a encontra no meio da área comercial e se aproxima dela, pedindo que ela o siga até um beco escuro, mas nesse momento Kyung-mi os vê e vem atrás dele com a faca na mão. Do-shik zomba dela porque ela não conseguiu esfaqueá-lo e só conseguiu ferir sua mão, no entanto, isso faz parte do plano. Ela colocou a faca nas mãos dele e se esfaqueou, fazendo parece que foi ele. A multidão recua, acreditando efetivamente no truque e não o ouvindo quando ele diz que não foi ele. A polícia chega então e atira para o ar como um aviso, mas Do-shik não para de se mover, então eles atiram algumas vezes no corpo dele. Isso ainda não é suficiente, principalmente porque Kyung-mi provoca Do-shik dando-lhe o dedo, mas quando Do-shik está prestes a tentar novamente, Seung chega e o derruba no chão onde ele finalmente morre.
Muitos dias depois, Kyung-mi e sua mãe vão à praia para ter as férias com que sonharam. Seung e Jong-tak também se juntam a eles e, depois de mostrar como aprenderam alguma linguagem de sinais, os quatro tiram uma foto juntos.